Gente, boa noite, a paz. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos continuando em Gênesis, tá? O encontro de Rebeca e Isaac. Então, sabe, depois daquele processo que o servo reconheceu a Rebeca, o Senhor mostrou, deu sinal, né? Pra Rebeca, tá ok? E aí a família consentiu, né? Houve uma maneira assim de não querer que ela fosse, uma coisa forçada. Eu não vou ler todo o texto, gente, porque vocês leem, tá? Porque o armazenamento tá difícil aqui, tá? Difícil pra mim hoje mandar o vídeo, tá? Então eu estou lendo bem rapidinho, tá? Vou dar uma resumida rapidinho, tá? E aí acontece que o servo e a família abençoou ela para ir. Então, vá, segunda, pode levar ela, segundo a palavra de Deus, a família falou. Só que aí o servo foi, presenteou a Rebeca, presenteou a família com os bens, que era uma coisa certa, que é como se fosse um pedido de casamento, né? Dar presente para a família da noiva. E aí a família falou assim, então eu vou levar a Rebeca, hoje eu tô indo, já vou partir, ele amanheceu, ele vou indo. Aí a família falou assim, mas fica mais um pouquinho, mais 10 dias tal. Aí ele falou assim, não, eu não posso porque já meu tempo já tá aqui, já deu tudo, já fez o que você já falei, tenho que partir com Rebeca, né? Aí eu falei, então eu vou perguntar pra Rebeca se ela quer ir, né? Então, eles queriam tentar deter ele ali, né? Aí ele falou assim, não me detenha, que eu tenho que ir, né? Porque Deus, né, tinha, que tinha feito ali, já foi feito, né? Então, ele foi falar com a Rebeca, a família, a Rebeca aceitou. E a família abençoou a Rebeca, né? Abençoou pra ela ter uma grande descendência, né? Abençoou a família dela, a futura família dela, né? Então aí ela pegou e foi, colocou suas amigas, as moças que ajudam elas, né? E levou elas, montou o seu camelo e foi. E a família também, e ele também, o homem com sua comitiva, né? Com os seus homens que estavam com ele, foram para lá. E eles foram indo, e no caminho, Isaac vem andando, caminhando, né? Ali, meditando e tal. E ele viu vindo os camelos e foi de encontro. E aí a Rebeca viu aquilo e perguntou pro servo do Abraão, por que é aquele que tá vindo ali, né? Aquele moço, aí o servo respondeu ali, é o filho do meu senhor Abrão, é o Isaac, né? Aí ela pôs o véu, se cobriu com o véu, né? Tampou o rosto e foi de encontro com o Isaac também, eles, né? E aí o servo do senhor, do Abrão, contou tudo as coisas que aconteceu para Isaac. E Isaac viu a Rebeca, amou ela, né? Já levou ela para sua tenda, já ela passou a ser a mulher de Isaac, né? E Isaac amou muito Rebeca. E Rebeca veio como conforto, né? Confortou o coração de Isaac, que ainda sofria pela morte da sua mãe Sara. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê nessa história que nós acompanhamos, que Deus tem falado sobre essa história sobre nós. Primeiro que tudo tem propósito, né? Deus tinha estabelecido já, então deu tudo certo por causa que o Senhor estava na frente de todas as coisas, né? Sabe que Deus está no controle de tudo. Então não importa a gente saber que mesmo que alguma coisa venha tentar parar, mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então o Isaac é a continuação da promessa de que Deus fez para Abraão, amém? Então, a linhagem, então você confiar na palavra do Senhor, amém? Então Deus tem propósito, tudo que Deus faz tem propósito, tá? Então até uma união de um homem e uma mulher, um casamento, teve uma aliança com Deus, né? Deus fez um homem lá no Adão, mas Adão estava sozinho, ele fez uma mulher, para que seus dois unissem, sejam uma só carne. Então um casamento, a relação de um homem e uma mulher é uma união estabelecida por Deus, é uma lei, é um mandamento do Senhor, amém? A gente vê muita coisa acontecer hoje, mas não é. Deus, ele uniu um homem e uma mulher, né? Para viverem juntos, para ser uma só carne. Uns amar, uns outros, respeitar, né? Que é importante o casamento, respeitar, né? Então isso é uma aliança com Deus, tá? Um propósito de Deus, né? Um construir famílias, né? Para adorar, buscar Deus, isso é importante também, tá? Fundamental, né? Então o casamento é uma aliança com Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na vida do ser humano, né? Que ele tenha construído a família, ele progrida, né? É o que aconteceu desde a história da trajetória de Abraão. A gente pode ver que como Deus é maravilhoso, ele vem fazendo o que ele fez na vida de Abraão, né? E aconteceu também o propósito, né? Que a união dos dois, da Rebeca e do Isaac, porque o servo foi obediente, né? Naquele processo até chegar lá, o anjo do Senhor estava com ele, porque era a providência divina de Deus. Então aconteceu, Deus sustentou esse servo, ele direcionou ele, né? Deu sabedoria para ele também, calma para esperar. E Deus deu, quando ele começou a orar, quando chegou ali perto do poço, pediu, porque ele sabia que aquela hora as moças saíam para pegar água, ele pediu para Deus, né, um sinal. Ele nem terminou de orar, Deus mostrou. E aquela que foi assim, humilde, né, que nem Rebeca, mostrou assim, humilde, generosidade, né, então ela é aquela que Deus falou que tocou no coração, é essa aí, né, falou para ele, né, então essa é a mulher. Então deu certo porque também Rebeca mostrou
que era uma pessoa generosa, né, humilde, né? Isso é muito importante. E o servo também pela obediência, né? Deu tudo certo que ele obedeceu os seus senhores, principalmente a Deus, né? Então, e mais uma coisa, a gente pode ver que a família tentou deter a Rebeca de não ir, né? Assim, vou esperar mais 10 dias, sabe que coisa assim, alguma coisa vem atrapalhar, você quer fazer uma coisa, já está estabelecido, já se colocou no seu coração, e alguma coisa tira de você e fala, não, não vai, não sei o quê. Aquilo também tem que tomar cuidado, tem que orar, porque muitas vezes o Senhor já tem preparado algo para nossa vida, mas às vezes o inimigo vem tentar tirar de nós também, tentar nos deter, mas ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus está no controle de tudo, amém? Se Ele colocou um propósito no nosso coração, porque a vontade é dEle. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o caminho do Senhor são maiores que os nossos, e também os planos de Deus também. E para que os planos de Deus dê certo na nossa vida também, nós temos que confiar e descansar no Senhor, e não agir por nossa própria vontade. Quando nós agimos pela nossa vontade, nossos planos são fracassados, não terão êxito. Mas quando confiamos na palavra de Deus, as coisas vão dar tudo certo, a honra e glória do nome do Senhor, louvado seja. E aí a Rebeca, quando eles falam para a família, que iam perguntar para a Rebeca, que eu vou fazer o nome de texto, que eu tenho que ir, que eu já tinha que fazer, já fiz aqui, né? Depois que ele apresentou a família com joias e tudo, Deus, né, os bens, as coisas que o Abraão mandou dar, ele falou assim, eu não posso ficar mais aqui, porque eu tenho, o que eu tinha que fazer, já fiz. Então aí ele falou, aí foi perguntar para a Rebeca, porque a resposta foi na hora da Rebeca, né? Lembra que ele falou para Abraão que ele estaria longe, o Abraão falou que se ela não quisesse ir, ele estava livre do juramento que ele fez, né? Inocentado, né? Não teria culpa, né? Aí, que não queria que o filho dele casasse com uma mulher cananeia. Aí o que acontece? Aí ele foi perguntar pra Rebeca, eles foram perguntar, a família foi perguntar, e a Rebeca falou que ela queria ir. Então, olha que interessante. A Rebeca falou que ela queria ir. Ela pegou as moças lá com ela, que tinham lá, as moças que acho que ajudam, né? Tem tempo. E montou nos cabelos e foi com o homem também, que ele tava com a sua comitiva, dos homens também estavam com eles também, né? E foram tudo em bom partir. E a família abençoou a Rebeca, né? Abençoou a sua descendência. Mas pode ver que quando a Rebeca fala que quer ir, ela tá renunciando, que nem o Abraão fez. Larga a tua sai, ela, o chamado de Deus, larga, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te dar, eu vou te mostrar, o Senhor. Mesma coisa, a Rebeca não sabia o destino. A gente pode ver que ela não sabia para onde ela iria. Ela não conhecia nem Isaac. Você imagina, ela na meio daquele indo para mão de um homem, de pessoas estranhas que ela nunca viu, né? Mas só que Deus tinha preparado o coração dela, né? E ela também aceitou, ela confiou em quem? Em Deus. Amém. Isso nós temos que confiar. Então ela renunciou para seguir quem? A Deus, o chamado do Senhor, amém? Quantas vezes nós não seguimos a Deus, né? Deus tem um chamado para nós, na nossa vida, e nós não renunciamos aquilo, a nossa vida, nosso cotidiano, as coisas da nossa vida, né? Nós precisamos viver assim, mas Deus tem algo para nós novo. Nós temos que renunciar às coisas que Deus já quer que nós renunciemos para que as coisas, a vontade de Deus prevaleça. E as coisas aconteçam para fazer a coisa da nossa vida, mas nós não renunciamos, não é verdade? Por que deu certo o chamado? Porque a Rebeca foi porque ela renunciou à família. Ela preferiu quem? Deus. O Isaac, né? Então, Isaac é o quê? Representa ali Deus, né? O propósito de Deus, né? Então, a gente tem que saber confiar em Deus. Mostra assim que ela confiou no Senhor, mesmo que nem Abraão. Não sabia para onde ia, mas ele confiou em Deus, que sabe que Deus sabe o que faz. Deus tem zelo por nós, Ele cuida de nós no menores detalhe, né? Que Deus nos ama, de um ponto que Ele tem um cuidado especial. Ele reconhece nossas falhas. Nós somos humanos. Deus mostra que do tempo que nós estamos vendo assim a palavra de Deus, Deus está falando que nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, mas temos que se arrepender, pedir perdão para Deus e sempre falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Amém? E a família abençoou Rebeca, ela foi. O encontro de Rebeca é intrigante, porque ele já vinha no caminho, né? Você viu que ele já vinha vindo no caminho. Ele já vinha vindo no caminho. E ela vinha vindo no caminho de encontro. Olha só, o encontro dos dois. Há uma coisa, uma ligação, né? Há uma coisa que Deus estabeleceu igual, né? O mesmo propósito, né? Andar no mesmo caminho, então eles vieram de encontro ali. Então ali Deus mostra que se você confiar, se você já está alinhado com aquilo que Deus estabeleceu, já está concreto, já vai concretizar, amém? Você confiar no que Deus está falando, amém? E quando ela pôs o véu, significa que ela estava um pouco, eu acredito que ela naquele momento ela quis mostrar um lado para ele assim de que naquele tempo as mulheres usavam véu, né? Cobriam-se, né? E assim já o véu já mostrava ali o respeito, né? Uma mulher de respeito, mostra também uma mulher
de oração, né? O véu também mostra uma mulher de oração, né? Uma mulher de respeito e o casamento, né? Então a gente vê que ele fala com o servo conta tudo o que aconteceu para o seu senhor, que é o Isaac, e ele já leva ela para a tenda dele, ama como mulher, né? E, e aí ele já estabeleceu o amor deles ali, o casamento, né? E ele amou tanto Rebeca que a ponto que a Rebeca ela consolou de uma maneira, olha como Deus é maravilhoso, né? Até ela coloca a pessoa na nossa vida, anjo para nos ajudar, para tirar aquelas coisas do passado, aquela tristeza, né? Aquilo que aprisionou a pessoa tanto tempo, né? Que está segurando, e Deus mostra que pode se renovar, né? A vida, as pessoas não são iguais, né? Tudo muda. Que coisa linda, né? A gente vê, não o caso de Isaac, mas assim, pela tristeza que ele estava passando pela morte da mãe também, né? Então Deus deu um consolo, uma esposa para ele, uma nova história, uma família, né? Lembra que quando a gente pode ver também que linda essa passagem, lembrei de Josué, quando Moisés morreu, ele ficou muito entristecido, né? Pela dificuldade, né? E pela a responsabilidade que ele ia ter com o povo de Israel, né? E o Senhor foi para ele continuar, né? Para ele, é como se Deus falasse, olha para frente, vai, a vida continua. Para todos nós, falando, continua. Não é porque hoje não deu certo, não, e as coisas não aconteceram. Você não pode buscar olhando para trás, para o passado. Por isso que nós renovar para as coisas novas, deixar o homem velho se revestido do homem novo. Por causa disso. Porque isso mostra. Claro que a mãe, respeito, né? O respeito pela mãe, Sara, né? Que foi também a promessa foi cumprida na vida de Abraão e dela, né? A promessa de ter um filho, né? O filho que é tanto desejado. Mas acontece que aquilo já Deus renovou ali naquela aliança que Deus fez com Sara, né? Com Sara, não, com Rebeca, né? O novo de Deus na vida de Isaac para dar continuidade da promessa do Senhor que fez para Abraão, amém? É isso que Deus quer de nós, né? Para não desistir, persistir, esperar o Senhor, confiar na palavra de Deus, porque Deus tem um propósito para todas essas coisas, amém? E que Deus abençoe cada um receba a palavra de Deus, confia na palavra de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. O propósito aconteceu, a vontade de Deus prevaleceu, porque o propósito de Deus era que fazer de Isaac uma grande nação, e foi mesmo. A gente vai ver lá o povo lá do deserto, lá. Futuramente nós vamos ver muita coisa, nós vamos ver o que vai acontecer. Aí vai vir essa geração deles, né? O fruto dessa união. Olha só, já vem Jacó, nós vamos ver Esaú, e a gente vai ver na continuidade, depois vai vir as 12 tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó. Né? Então vamos vendo que como Deus vem trabalhando. O propósito que Deus, Deus acontece coisas na nossa vida, que Deus faz coisas que aconteçam segundo a vontade da promessa de Deus, para que o propósito, nem às vezes nem é nós, a nossa geração vai viver aquilo que Deus prometeu, né? Então por isso nós temos que manter a fé firme, porque às vezes o que Deus tem para nós, não só para nós a promessa, é para nossas gerações futuras, amém? Então Deus abençoe, você receba a palavra de Deus no coração, confia no Senhor, né? Porque Deus sabe o que faz, tá? Tá tudo no controle da mão dele, só que nós temos que confiar, porque Deus tem propósito para todas as coisas, né? Então, tudo que Deus faz há propósito. Então, há um processo. Nós vamos passar por um processo, né? Você vê que o servo para chegar lá um destino final, onde Deus tinha já estabelecido, escolhido Rebeca já, né? A divindade é o Senhor. Então, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, primeiramente. Foi Ele que direcionou, foi Ele que guiou, né? Só que Deus trabalhou o quê? Usou o servo de Abrão para que as coisas aconteçam. Deus usa muitas vezes nós mesmos, né? Para atingir pessoas, para que pessoas sejam abençoadas, libertas, curadas, restauradas e transformadas nas suas vidas. Então também Deus usou, e para que o chamado também de Deus se cumpra. Então Deus usou o servo, né, para que confiasse na palavra de Deus, geralmente do seu senhor, que era o Abraão, e também que ele confiou na palavra de Deus. Deus o guiou, o anjo do Senhor guiou, né? E só que ele sempre se humilhou e prostrou diante de Deus ali, né? Se adorou a Deus, porque ele se reconheceu que se Deus não estivesse com ele, ele não conseguia chegar o destino que Deus já tinha estabelecido, e a promessa de Deus não ia acontecer, né? Tudo aconteceu porque ele se humilhou, ele reconheceu que sem Deus ele não podia fazer nada sozinho. É isso que Deus está falando, que nós sem Deus não podemos fazer nada sozinho. Nós temos que confiar em Deus, é Ele que vai nos ajudar a conquistar as coisas, a conquistar a nossa vida, Ele que vai. Sem Ele nós não vamos conseguir nada, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração, confiança, perseverança na fé, e não desista não. Tá difícil? Olha, também acredito que ele deve ter passado por um processo difícil, né? Porque imagina, né? Mas só que Deus conduziu, né? Deus, e aconteceu, né? Porque já estava estabelecido o plano de Deus para nós. Ó, os planos de Deus é maior que o nosso.
Os pensamentos de Deus são maiores que nós, né? Nós não sabemos o que Deus tem para nós. Só temos que confiar e descansar no Senhor, amém? Deus abençoe, fique com Deus, um feliz, abençoado fim de semana para todos e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.